é mesmo? A você que nos acompanha, estamos com mais um AltV 15 anos, programa voltado, né, para a comemoração de todo este tempo da primeira TV da internet, e o nosso objetivo é sempre bater um papo com as pessoas que ajudaram a construir a AltV, as pessoas que estiveram presentes e ajudaram a construir cada tijolinho que hoje compõe a AltV. E o engraçado dessa brincadeira é que, além de levarmos até você histórias engraçadas, momentos difíceis, momentos legais, você conhecer um pouco mais da AltV, é o fato do entrevistador ser o entrevistado. Né? Isso é até legal. Eu estou hoje aqui com ele, dispensa comentários, Patrício Bentes. Patrício, obrigado aí, meu Não, querido. Obrigado por estar aqui. A história da AltV é muito importante, eu faço questão de fazer parte dela, com muito orgulho. E essa história de ser entrevistado para você, como é que é, Tiago? Muito É engraçado. estranho? É estranho porque somos acostumados, como jornalista, a perguntar tudo. Até pro barman da esquina. Você ou da gosta de padaria. colocar os outros em saia justa, né? Mas quando é você... Coloca os outros em saia justa. E quando a gente fica em saia justa, tem que pensar rápido e ver o que não vai falar para não criar problema. Né? Ô, Patrício, e eu acho engraçado porque, assim, além, claro, do nosso objetivo, que é o de, como eu disse, levar a história um pouco da AltV para os internautas, para as pessoas que nos acompanham já há 15 anos, eu sempre gosto de falar um pouquinho, né, da sua vida, mostrar um pouquinho quem é, porque muitas vezes as pessoas veem você no vídeo, mas não têm noção da sua escola, da sua formação, da sua carreira profissional. Eu queria que você contasse um pouquinho, mas é um livro, né? Dá um livro nisso aí, né? Bem, vamos. Eu tenho 12 anos na AltV. Mas antes da AltV, eu tinha uma experiência muito boa na chamada mídia impressa, tanto no jornal quanto nas revistas. Foi onde você começou a carreira, não foi? Eu comecei minha carreira no Jornal da Tarde, na época dirigido pelo Mino Carta. Depois fui trabalhar A Gazeta de Casper Libero, da Fundação Casper Libero. Depois fui trabalhar na Folha de São Paulo. Depois fui trabalhar no Correio da Manhã do Rio de Janeiro. Depois fui trabalhar na Última Hora do Rio de Janeiro. Depois fui trabalhar na Editora Abril, na Realidade, depois na Veja, depois na Intervalo, depois fazendo fascículos. E aí, da Editora Abril, eu passei para a empresa privada. Minha primeira experiência em empresa privada foi no Grupo Unibanco. E aí eu fui para o Grupo Unibanco, fiquei no Grupo Unibanco 5 anos, e depois eu fui para o governo estadual, governo Paulo Egídio Martins, para trabalhar com Jorge Wilhelm. E trabalhei no Palácio dos Bandeirantes, aqui perto, durante 5 anos. Bem, daí do grupo do governo, eu fui para... Onde é que eu fui? Foi tanta coisa. Bem, do governo estadual... Não, federal. Aí eu fui para Brasília para trabalhar no governo federal com o ministro Renato Acha, na fundação do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ao mesmo tempo, trabalhei no Ministério do Desenvolvimento e Meio Ambiente com o Flávio Peixoto, e depois vim trabalhar em São Paulo, novamente, na TV Record, na Rede Bandeirantes, e esqueci só uma experiência. Eu dirigi o Globo aqui em São Paulo, quando a sucursal de São Paulo dominava o Paraná e Mato Grosso. Dirigi o Globo também durante esse tempo, fui diretor da Gazeta Mercantil também, que mais? Montei uma empresa e fali, coisa própria de jornalista, canal de marketing e comunicação, faliu. E depois, que mais que eu fiz? Depois eu fiz algumas atividades paralelas, criando publicações especializadas de mídia impressa para empresas, para governo, e etc. e tal. E aí eu cheguei aqui na AltV, começando no programa que muito, muito interessante, que era como era o bordão do Musssunga?
Ah, eu não vou lembrar. Você Não. lembra, Sérgio? Agora, Hã? Cacete, do Mussum. Ele Não. falou do Bussunda. do Bussunda. Fala sério. Fala sério. Eu comecei a fazer o Fala Sério todos os dias e aí foi uma coisa incrível. Eu comecei a entrevistar muita gente. Eu fazia, na verdade, não só o Fala Sério, como programa de debate com o Lancha, fazia programa político à noite. Depois eu comecei a fazer um programa voltado para públicos específicos. Depois eu criei, junto com o Renato Loeb, o programa Conexão Árabe, que era o único programa de televisão brasileiro voltado para a comunidade árabe, que era um programa diário, apresentado por um sírio que trabalhou na BBC de Londres. O programa era apresentado em inglês, árabe e português. Era 1 hora de programa, saiu do ar porque nós não conseguimos patrocinador depois de 2 anos, mas foi Ainda durou 2 anos. 2 anos. 2 anos. Fizemos outro programa sobre a Argentina, durou mais ou menos uns 2 meses. Foi um programa sobre a China. Nós começamos a diversificar, inovar, como sempre foi o traço da UTV, inovando. E aí caí no Visão Plural, que na primeira fase era uma tentativa de discutir as questões mundiais com correspondentes estrangeiros. Então, colocava-se de um lado um que tinha uma posição antagônica do outro, e aí se discutia o problema internacional. Depois de alguns anos, tivemos que mudar porque os correspondentes estrangeiros são 130 em São Paulo e 400 no Rio de Janeiro. Então não tinha mais como trazê-los. Mas foi uma experiência maravilhosa. E aí a nova versão do Visão Plural, que está no ar agora, que é com cônsuls de todos os países sediados em São Paulo. Ô, Patrício, eu acho interessante a gente pontuar algumas etapas. Como era o jornalismo quando você começou a carreira? Que você começou na mídia impressa, como eram as redações naquela época? Olha, as redações primeiro eram lugares muito fraternos. As redações eram muito fraternos e você trabalhava demais, tinha um prazer imenso em produzir matérias, em furar a concorrência. Havia uma concorrência muito boa, salutar, e para a pessoa ter ideia, o Jornal da Tarde inovou em São Paulo, foi onde eu comecei como foca. O Jornal da Tarde saía às 3 horas da tarde, todo dia. E... Já era na Marginal? Não, era Major Quedinho. Major Quedinho. E o Mino Carta inovando, sempre exigindo. Então, ali foi a base de tudo. Nessa época, o jornalismo era incrível. Eu tive sorte, eu trabalhei com o Mino Carta no Jornal da Tarde, trabalhei depois com ele na Veja, trabalhei com o Cláudio Abrambo na Folha de São Paulo também, trabalhei no Rio de Janeiro, na Última Hora, com oh meu Deus, agora o fundador da Última Hora, o Samuel Weiner. Trabalhei no Correio da Manhã com o Jânio de Freitas, com o Zuni Ventura, com o Washington Novaes, com a Luísa Biondi. Era uma época romântica, Sim. Eu chamaria romântica do jornalismo, porque não era só fazer jornal, você tinha que ter uma vivência da cidade, você descobria a cidade andando pela cidade, descobria as pessoas, você tinha fazer um jornalismo mais humano. Até as fontes, a busca pelas fontes. A busca pelas fontes diferentes, você tinha que ir atrás de gente boa, você sabia que ia precisar dessas pessoas futuramente. Por exemplo, na realidade, eu fiz uma matéria excelente, eu saí de São Paulo, com a fotógrafa Cláudia Andujá, que é suíça, e nós fomos percorrer o trem baiano. O trem baiano é um trem que devolvia para a Bahia os imigrantes que tinham vindo para São Paulo para ganhar vida em São Paulo. Mais ou menos o que o Dória faz hoje, né? E nós fomos durante uma semana sem dormir nesse trem baiano para a Bahia, e chegamos lá na Bahia, passamos 2 dias dormindo porque não aguentávamos, com personagens incríveis. Eu
fiz uma matéria excelente, fiz uma outra matéria muito boa do primeiro transplante de coração, que o transplante... Boiadeiro, né? Não, boiadeiro sim, mas teve um outro que implantaram e ele viveu 4 meses. Foi a primeira para a realidade. Antes do boiadeiro. Antes do boiadeiro. Antes do boiadeiro, para a realidade. O Zerbini fez o... Zerbini, Euclides Zerbini. Teve uma outra reportagem muito interessante que eu fiz, essa hilariante. Segundo o IBGE, o menor município nos anos 80 no Brasil era Paragominas. Ficava na Belém, Brasília. E eu e a fotógrafa Cláudia Anjujá, para Belém do Pará. Belém do Pará alugamos um teco-teco e o piloto só conhecia a cidade pela parte da parte superior das casas. Então ele baixava e chegava lá e dizia, não é aqui não, sobe de novo. E ia embora. E aqui? Bem, quando ele encontrou Paragominas, eu passei mal, violentamente, náuseas, sobe e desce, passei mal para burro. Quando nós chegamos, tinha um padre e 2 índios. Aí, tudo bem. Aí fomos para a cidade. A cidade eram 100 pessoas e era um posto de gasolina. Tinha que dormir no posto de gasolina e entranhava na pele o barro da Belém Brasília. E aí eu deitei. Quando eu levantei de manhã, a silhueta do meu corpo estava no chão. Estava na cama. Estava na cama. Bem, voltei para São Paulo, não deu para escrever uma linha, porque não tinha um personagem, não tinha nada, era um árabe, o dono do posto. Bem, hoje Paragominas tem 2 milhões de pessoas, é um polo da pecuária maravilhoso, é uma coisa, só para ter ideia, e não deu matéria naquela época, hoje é um lugar incrível, só para dar uma lembrança das andanças de repórter. E claro que, assim, essa foi uma experiência no seu começo de carreira, e como você pontuou agora, você passou por redações, trabalhou com essa escola do jornalismo, sim, literalmente, sim. E passou do jornal para a revista, certo? Sim. Como é que foi essa transação do jornal para a revista? Você sentiu, foi muito diferente? Olha, foi diferente porque na revista você tem tempo para maturar e no jornal você não tem tempo, é tudo para ontem. Sim. Só dando um exemplo, eu fiz uma viagem para o Jornal da Tarde, eu acompanhei um grupo com a Polícia Federal, um grupo de contrabandistas. E eu passei 3 dias sem dormir, cheguei na redação, meio-dia, o menino falou assim, escreve. Eu escrevi, era uma página inteira, escrevi 8 vezes e jogou fora as 8 vezes. Até que ele falou, agora tá bom. E saiu no dia seguinte... Era na época da canetada. Da canetada, anotar tudo. Aí eu fiz a matéria, fui para casa dormir. Quando eu fui para a revista, o primeiro impacto era o seguinte, você tinha que burilar o texto de forma tal que ele tivesse que ter informação e um apelo para o leitor trabalhar, né? Então, eu vou lembrar uma bobagem, eu e o fotógrafo Galeno Pupo éramos da Folha, e aí depois eu fui para Abril, e aí de vez em quando, no intervalo, me chamavam para fazer freelance. Aí um dia disseram, você não quer perseguir o Silvio Santos para ver se ele era casado ou não? Olha. Aí fui eu e o Galeno Pupo para a porta do colégio da filha do Silvio Santos. Ficamos de campana o dia todo, até quando saiu a filha, a mulher dele da escola. E nós fotografamos. No dia seguinte saiu a capa da Intervalo, Silvio Santos é casado. Que era um jornalismo, não era um jornalismo marrom, mas era um negócio agradável de você fazer. Você era fofoca, claro, sim, mas era uma fofoca que você fazia com gosto, você trabalhava a fofoca de uma maneira muito gostosa. E era a época que a televisão se impunha no Brasil. Na revista, vou contar um outro episódio da Veja. A Veja fazia todo verão uma matéria, percorrer as praias da Baixada. Sempre tem aquelas matérias que são sazonais. Sazonais. Né? Aí fui eu e um fotógrafo, que eu não lembro o nome dele, fomos para a Baixada Santista toda. Aí quando eu voltei, escrevi 21 laudas. 21 laudas é papel A4. E aí entreguei as 21 laudas, o editor olhou. Quando saiu a revista, tinha 3 linhas
daquela viagem que eu fiz. Das 21 laudas? Das 21 laudas da viagem que eu fiz. Porque ele juntou com tudo que as outras sucursais mandaram sobre praias na época de verão. Então eu só fiquei com 3 linhas. Tá? A frustração de quem vai e volta. E o desperdício de dinheiro. Sim. Tá? Dinheiro, tempo. Tempo. Os fotógrafos da realidade, por exemplo, quando saíam, pegavam 20 filmes coloridos de 36 poses. Quando voltavam, tinham operado 5, 6, 7, 8, no máximo 10. E o resto ficava para eles. Então você imagina, era um jornalismo romântico e muito interessante. Era a equipe. A equipe tinha que fazer uma boa revista. Né? A revista saía de 15 dias e você, olha, uma vez por mês, você viajava 15 dias e ficava 15 dias na redação. Isso na realidade. No caso da Veja, não. Toda semana tinha que brigar pela informação. Né? Mas a Veja, na ditadura, tinha que fazer o jogo. E tinha que trabalhar, tinha que burlar a censura, etc. e tal. Era dramático. No Correio da Manhã foi muito engraçado, a época da censura. Eu editava comportamento, que incluía polícia. O Washington Novaes editava Nacional e o Celso... Oh, meu Deus, posso esquecer o nome dele. O Celso... Devo já. Esporte. Então chegava a censura dizendo, não pode publicar tal coisa. Aí a gente pegava a dobra do jornal e dava notícia censurada aqui embaixo. O cara tinha que ler em X para poder encontrar a notícia censurada. Entendeu? Mas dava com muito jeitinho, porque a censura ficava em cima. Né? Isso no Correio da Manhã, era uma loucura. O censor burro. Então a gente fazia coisas do Arco da Velha. E no Rio de Janeiro, na época, o jornalismo era praticado por um grupo de profissionais que tinha vindo de jornais como O Dia, como Luta Democrática, como a Última Hora do Correio da Manhã, Jornal do Brasil. Então era a elite, tá? Era a elite. E foi um aprendizado. Eu de repórter virei editor, mas foi um aprendizado da melhor categoria. Uma escola, né? Uma escola. E depois no Globo também, aí no Globo o Evandro Carlos de Andrade, o Henrique Caban, que eram os meus chefes, e também foi outra escola. O Globo na época não dava muita atenção a São Paulo. Então o primeiro problema era ganhar espaço numa edição carioca, e o Roberto Marinho achava que São Paulo era desnecessário. Então tinha que mostrar que São Paulo era importante e que tinha que conquistar espaço todo dia. Então tinha que atulhar o Rio de Janeiro de matéria boa. Tinha aquele regionalismo. O regionalismo, para poder fazer com que o Globo desse uma cobertura excelente para São Paulo. E acabava dando porque a equipe que nós tínhamos lá na redação era muito boa e gente muito qualificada e tal. Então foi... Aí, a tua pergunta a transição. A transição. Da mídia impressa do jornal para a revista. Para a revista. Agora, a transição para a televisão. Isso. É uma transição muito interessante. A minha primeira experiência foi na Bandeirantes. Eu trabalhava direto com o Johnny Saad e na sala que eu trabalhava, a Marília Gabriela, o Fernando Barbosa Lima, o Toninho Drummond e tinha mais uma pessoa que eu não lembro agora. Toninho Drummond, Fernando Barbosa Lima, Marília Gabriela e mais uma outra pessoa. E nós aí que ficamos assessorando o proprietário. E José que trabalhou com o Tancredo, que escreveu o livro do Tancredo. José Ribeiro. Bem, aí nós fazíamos canal livre de vez em quando. Aí eu tive que me adaptar a falar em televisão. Primeiro canal livre que eu sentei, eu entrei em pânico. Não sabia o que fazer. Meu Deus, suava frio. Você vê aquela luz toda. Aí eu suava frio, ficava tudo. Aí fiz várias vezes programas e tal. Então, quando eu fui para a Record, aí foi interessante, porque eu peguei a Record da transição Silvio Santos, Paulo Machado de Carvalho para o Edir Macedo. E naquela época o Edir Macedo era considerado o urubu, ninguém queria saber dele e tal. E eu virei diretor de jornalismo
e tinha que torear o pessoal interno que tinha preconceito contra o proprietário e o internauta que tinha preconceito também. Bem, aí eu consegui fazer coisas muito interessantes. Eu trouxe para trabalhar comigo o Fortuna, o caricaturista que foi do Pasquim. Sim. Criei um núcleo para fazer programas especiais. E aí eu fiz programas excepcionais. Programa sobre o Jânio, programa biografia do Jânio, programa sobre Paulo Machado de Carvalho, ouvindo gente que foi contemporâneo e gente que tinha histórias para contar. Depois eu fiz, em jornalismo, eu contratei o Lucas Mendes, que hoje faz o Manhattan Connection, o Lucas Mendes, trouxe um pessoal da Manchete, trouxe um pessoal da Globo, e aí começamos a fazer um jornal de guerrilha, porque naquela época a Globo tinha o controle dos satélites. Então o que nós fazíamos? Nós burlávamos, usando o satélite das Forças Armadas Americanas, nós burlávamos todas as imagens, roubavam imagens estrangeiras para poder fazer o jornal. E fazíamos o jornal de maneira louca, guerrilhento, ótimo. Era o primeiro jornal, antes do Jornal Nacional, sem as condições econômicas e tecnológicas do Jornal Nacional. Então foi outra experiência muito boa. Então, essa transição ensinou que o importante é ter conteúdo. O importante é ter conteúdo. Porque a pessoa que está do lado de lá está preocupada em saber o que está acontecendo. Sim. Exemplo, a Guerra do Golfo. Guerra do Golfo, eu reuni 3 pessoas permanentemente comentando a Guerra do Golfo e pegava imagens de satélite da Força Armada Americana. Poxa, era uma coisa de louco. Porque... Agora, a gente fica imaginando, né, o Patrício? Agora, é interessante, porque a gente sempre acha que, bom, agora eu já aprendi. Então, quando você passa do jornal para a revista, você fala, bom, vou aprender um pouquinho, mas já sei muita coisa. E assim vai, né? Até a hora que você fala assim, bom, agora eu já sei tudo. Não. E aí, nesse momento que você fala, agora eu já sei tudo, aparece aquele advento chamado internet. Ninguém sabe tudo. É verdade. Como é que foi isso aí para você? Não. A internet. A internet foi uma descoberta muito interessante. No início eu fiquei meio receoso. Depois eu percebi que dava para trabalhar com a internet de maneira profissional. Mas para isso você tinha que conseguir convencer as equipes técnicas da televisão de que a instantaneidade era fundamental para informar. No início, há 15 anos atrás, eu estou há 12 na TV, há 15 anos atrás era discado. Era TV discada. Tinha que dar o sinal. Tinha que dar sinal, etc. e tal. Então era muito difícil. E outra coisa, o jornalismo nessa época anterior era feito de ir na rua, percorrer a rua, usar o telefone. E você tinha que ter fontes. Após a internet, os nossos colegas acharam que trabalhar dentro da redação e não ir para a rua e ter o telefone, ter a internet e ter o acesso ao computador tornava o jornalismo mais qualificado. Não é verdade. Não é verdade porque tem que ter fonte. Tem que ter fonte. Segundo, você tem que sentir na rua o que está acontecendo. Você tem que frequentar a padaria, tem que frequentar os ônibus, você tem que frequentar um ponto, ouvir as pessoas conversarem, etc. e tal. Resultado, transformaram o computador em um ser inteligente. Hoje é o Google, né? Hoje é o Google. O inteligente é o fulano de tal. O cara que está trabalhando no computador é o inteligente. O computador é burro. E você tem que ter fontes. Exemplo, por que aparece sempre na televisão as mesmas pessoas dando as mesmas opiniões? Por uma razão muito simples. O jornalista fica quieto na sua redação, liga para as pessoas. Quem atender primeiro? Ele fala. Ele fala. E alguns atendem primeiro mesmo. Então, vou dar um exemplo. Existem tributaristas importantíssimos no Brasil hoje. Sim. Mas só aparece o Ives Gandra Martins. Em todas. Em todas, porque ele atende o telefone direto a toda hora. Não desmerecendo, claro. Não desmerecendo a qualidade dele, mas já se sabe o que ele pensa. Então não procuram gente nova. Tá?
E tá gente, porque as gerações se renovaram. O dinheiro mudou de mão. Há uma nova elite. Tá? E a falta de busca da informação é violenta. Só se descobre a corrupção porque alguém que estava envolvido na corrupção não levou o seu e abre o bico. E abre o bico. Senão não vai descobrir. Não vai descobrir. É só briga de quadrilha, né? Não dá. Não. Então é um negócio, é um trabalho de lapidar a fonte, é um trabalho de busca e é um trabalho complexo. Você tem que, não precisa a pesquisa do Datafolha para você saber se tal coisa ou tal coisa. Tem que ouvir na rua. Ô Patrício, como é que foi? Claro, não posso deixar de te perguntar. Vou até ver que oração. Dá para mim perguntar para você. Como é que a AltV apareceu na sua vida? Bem, Mas antes disso, eu vou chamar o intervalo. É para cá que eu tenho que olhar. Eu vou chamar o intervalo, vou dar aquele cara. Eu sempre tive raiva disso, eu sempre tive vontade de fazer isso. Então você fica aí sentadinho aguardando direitinho, que daqui a pouco eu volto para falar como é que o seu Patrício Bates começou depois dessa carreirada toda aqui na AltV. A gente volta, hein? Sai daí não. AltV.
voltamos com o AltV 15 anos desta quarta-feira, hoje falando com o nosso colega Patrício Bentes, que apresenta o Visão Plural, que vai ao ar todas as sextas-feiras, das 4 às 5, Patrício? 4 às 5. Vale a pena acompanhar, viu? Você que não está com um novo formato, mas daqui a pouco a gente fala sobre essa nova iniciativa que o Patrício está tendo aqui na AltV. E antes do intervalo, eu perguntei exatamente como é que a AltV apareceu, de que maneira que ela apareceu para você, Patrício Bentes. Como é que você chegou lá? Bem, esse programa é um testemunho da vida de um jornalista, né? Eu não posso mentir. Eu trabalhei para os grandes empresários da comunicação, para o Roberto Marinho, para o Johnny Saad, para o Luiz Fernando da Gazeta Mercantil. Eu tive muitas, minhas atividades se mesclavam entre representar o empresário junto a organizações governamentais, políticas, empresariais, mídia, etc. e tal. Bem, depois de trabalhar para todos eles, eu acabei indo trabalhar para o Edir Macedo, como eu contei, na Record. Bem, depois de trabalhar para o Edir Macedo, durante o trabalho com ele me propôs ser deputado federal. E aí essa eu não sabia. Né? Me propôs ser deputado federal. A mim e o Murilo Antunes Alves, que fazia o programa, o Jornal da Record, o chamado Jornal da Tosse. E aí ele sugeriu que nós nos inscrevêssemos, cada um em um partido, que a igreja ia nos eleger. E aí o Orestes Quercia abonou a minha entrada no PMDB e o Murilo Antunes Alves pediu a uma outra pessoa, que eu não sei quem, para abonar a sua entrada na Arena. Depois de um mês, o Edir Macedo me chamou e perguntou: como é, você vai sair candidato? Eu falei: não, minha mulher não quer. Mentira, eu não ia vender minha força de trabalho para a igreja. E aí ele me demitiu um mês depois. Bem, daí para frente, ninguém me quis dar emprego durante 12 anos. Mesmo aqueles que aparentemente se mostravam Todos. contrários ao Edir Macedo? Todos, porque achavam que eu tinha aderido à igreja ou eu estava rico. Eu não estava nem rico, nem tinha aderido à igreja. E eu fiquei 12 anos desempregado, sem ter plano de saúde, sem ter casa para morar, e graças aos amigos que eu fiz durante a vida, tive apoio. Fui morar na casa do Walter Silva, Pica-Pau, o homem que descobriu Elis Regina. Fui morar na casa do Galeno Pupo, lá em Jundiaí, e durante 12 anos eu não tinha recursos financeiros para sobreviver. Como é que eu sobrevivi? Eu sobrevivi não porque aqueles que, toda vez que eu me empregava, uma equipe de 20 pessoas me acompanhava. Eu me empregava, levava 20 pessoas, porque eu sempre tive que viajar muito, então essa equipe tinha emprego permanente. Esses nem me atendiam no telefone. Estavam sempre em reunião. As pessoas que você sempre esticou a mão foram as que, quando você precisou, se ausentaram. E aí, eu fiquei num beco sem saída. Que decepção, hein? Não, eu sou a testemunha da história incrível. Aí, beco sem saída, não fui para bebida, não fui para droga, descobri minha espiritualidade, minha religiosidade nessa época. E aí, apareceram amigos que sabiam que eu era uma pessoa séria, correta, e que me ajudaram. Alguns eu vou até mencionar. A Hebe Camargo, o Boris Casoy, o Mauro Salles, o Luiz Gonzaga Beluso, o que faleceu ontem, Walter Fontoura, quem mais? Todos de áreas diferentes, né? Não só jornalistas. Todos de áreas diferentes, colunista, tal. Gente que me ajudou financeiramente, me mantendo durante 12 anos, me dando condições de viver. Até a nossa saudosa Hebe Camargo. Até a Hebe Camargo. Maravilha. Que era minha fã de ver o meu comentário na televisão, no Jornal do Meio-Dia, que eu fazia, aparecia todo dia, ao meio-dia, no programa. Eu dirigia, a área de jornalismo e aparecia. Bem, e aí eu acompanhava o Luchetti com seus projetos, e aí um dia um amigo comum, meu e do Luchetti, Roberto Luchetti, fundador da AltV, me indicou para ele. E eu, que estava em casa, sem fazer nada, peguei um ônibus e vim para Tomás Carvalhal
para visitá-lo. Cheguei Lá lá. no Paraíso aí. Né? Paraíso. Cheguei lá, houve uma sintonia perfeita. Falou, preciso de você. Eu falei, eu preciso trabalhar. Aí eu comecei na AltV com o Fala Sério. A AltV estava com 3 anos. 3 anos só. E aí eu comecei a minha aventura na AltV e começou o meu resgate profissional. Bem, essas pessoas que me ajudaram, que eu sempre agradeci, toda vez que eu tenho oportunidade, foram pessoas que foram generosas comigo e que foram fundamentais para que eu atravessasse esse período delicado. Bem, eu tinha emprego, mas aonde? Em Brasília, onde eu tinha representado os meus patrões durante muito tempo. Mas eu achei que Brasília não era um caminho correto, porque eu conhecia profundamente o sovaco do poder, como disse o meu amigo, dizia meu amigo... Sovaco da cobra, né? O meu amigo pernambucano, Ronildo Maia Leite, e eu não queria, para mim, Brasília. E aí eu não fui para Brasília, fiquei tentando ficar em São Paulo, os filhos estavam encaminhados e tal, e aí tudo bem, foi aí que eu fiquei na AltV, onde eu coloquei minha criatividade para ajudar a TV, e é onde eu fiz grandes amigos, onde eu tenho uma relação muito, muito boa e que permitiu com que eu me soerguesse. Esse é o caso. Agora, eu já tinha ficado desempregado 1 ano e meio. 15, 12 anos foi o máximo. Mas eu tinha ficado 1 ano e meio desempregado. Tá? Mas eu consegui, depois de 1 ano e meio, emprego. Mas é um problema sazonal. Você fica desempregado, tem que... E jornalista não sabe fazer outra coisa. Eu, principalmente, não sei fazer outra coisa. Então... não dá para sobreviver de... O desemprego é um fantasma... É um fantasma que violento. aterroriza as redações até nos Eu não sabia o que fazer e e tal. E tem o meu amigo Galeno Pupo diz que eu não sei fazer nada manual. Né? Eu sou daqueles que você diz, muda aquela lâmpada. Eu vou pegar a lâmpada arrebenta na minha mão porque eu não tenho habilidade manual. Eu escrevo no computador com um dedo só. Né? E fiz curso da geografia, você imagina. E, então, essa coisa. Mas eu não me arrependo nada, eu cabeça erguida, meus filhos estão bem de vida, um mora no Canadá, a minha filha é executiva de multinacional, meu filho mora em Washington, advogado, em Washington, em relações internacionais, então, cumpri minhas tarefas, minhas etapas com a maior correção, com a maior honestidade, cumpri missões delicadas, sim, fiz porque fazia parte da minha função naquele momento eu fazer aquilo. Mas para quem tem filho sabe que ver o filho no bom caminho é tudo. E nessa fase, a gente vive para isso. Nessa fase desempregada, eu não tinha dinheiro para pagar o colégio dos meus filhos. Olha. E aí eles estudavam no Porto Seguro, aqui no Morumbi, um colégio alemão. Colégio alemão, caro pra caramba. Muito caro. Aí eu cheguei pro dono do colégio e falei, olha, desculpe, eu não tenho como pagar, eu estou desempregado, eu não persigo as crianças, deixa eles terminarem o curso. E aí, terminaram o curso, meu filho foi até o orador da turma, aí quando eu me empreguei, eu fui lá e paguei o colégio das crianças. Olha. Né? Então, eu só tenho a agradecer, não é vergonha, tive muita dívida, fui pagando pouco a pouco, me endividei violentamente no tempo de desemprego, porque eu deixei muito buraco para trás. Pra você ter ideia, eu não tinha carro. Eu ia de trem para Jundiaí e voltava de trem. E meu amigo Galeno Pupo ia me pegar na estação de trem de noite, meia-noite, 1h da manhã. E jornais, o jornaleiro tinha conta no jornaleiro, ele guardava os jornais de São Paulo, eu pegava o jornal por semana, levava para lá e ficava lendo. Era eu, Galeno Pupo, 2 cachorros lobos. Era a nossa vida. Né? E lá eu ficava. Sem mulher, sem nada e tal. E foi uma vida muito engraçada. Foi a primeira vez que eu fiquei no campo. Eu nunca tinha... E aí, depois de um certo tempo, 2 amigos, Luiz Carlos Seco, da Ford, e o Fernando Portela, da Fiat, me emprestavam um carro para jornalista testar. Então, de vez em quando, eu aparecia na rua com um carro novo, lindo, não tinha um tostão no bolso, e carro
primeiro Polo vermelho. Tá? Um dia o Miguel Jorge também, que virou ministro, me emprestou um carro Polo vermelho. Aí fui eu na Volkswagen pegar o carro. Era o Miguel Jorge na Volkswagen, o Luiz Carlos Seco na Ford e o Portela na Fiat. Aí eu fui pegar o carro, eu sou maravilhoso em controle de motorista, e aí eu fui pegar o carro, dei uma ré, bati com o carro, bati o carro num postezinho? Não, num poste, dentro da garagem. Aí subi... Numa coluna. Aí subi e falei, Miguel, estraguei o carro. Tudo bem, Patrício, tudo bem, vai, pega outro carro, eu resolvo esse problema. Era eu, duro, São Tostão, com o carro do ano, trocava uma vez um carro, uma vez do outro, botava gasolina, depois não tinha, assim. Quer dizer, Patrício, teve muita gente que negou, né, te prestar auxílio no momento que você precisava, e poucas pessoas lhe estenderam a mão, mas essas poucas pessoas que estenderam a mão equivalem por muita gente, né? Não, vale por duas razões. Nenhuma me pediu nenhuma contribuição. Eu paguei algumas. A Hebe foi uma que eu paguei. Eu paguei, esqueci de falar, o Luiz Chaves, do Zimbo Trio, também foi um que me ajudou, porque eu trabalhei na área musical. Eu trabalhei com Elis Regina e o Zimbo Trio no início da minha carreira, antes de ser jornalista. Eu dirigia shows musicais, tanto aqui em São Paulo quanto no Rio. Você dirigiu shows da Elis? Da Elis. Eu lancei a Elis e o Zimbo no Rio de Janeiro, que eram desconhecidos no Rio. Era um fenômeno só São Paulo. E aí o Luiz Chaves, do Zimbo Trio, que era o contrabaixista paraense, me emprestou dinheiro e eu também paguei. Um colega jornalista, não posso esquecer. Vai lembrando. Evandro, que foi diretor de jornalismo da Bandeirantes, me emprestou dinheiro também. Também é uma pessoa que eu não posso esquecer. Mas o importante é o seguinte, foi espontâneo. Me viram, Patrício, olha, tem esse dinheirinho para você. Pá. Eu ia lá, pegava, voltava, não tinha conta em banco, não tinha nada. Era o colchão. Era o colchão. Aí eu tive um problema de saúde no ano 2000, fui parar no SUS, eu tive um problema retal, e aí fui parar no SUS, fui muito bem tratado, fui maravilhoso e tal, fiquei móvel e utensílio em todas as clínicas. Todo mundo me conhecia, eu chegava lá, como é que você está? Operei 4 vezes, até que a fístula foi saneada, e aí cheguei lá, os médicos diziam, como é que é? Eu falei, olha, o problema é aquele. Aí o cara assim, mas de novo? Eu digo, tudo de novo, uma das operações eu ia ser operado, alguém teve uma crise feia, chegou o SAMU, o médico falou, vai tomar um banho que já vou te operar. Fui tomar banho, estourou, não operou. E eu vivia no hospital das clínicas porque eu tive problema. Tive problema de próstata, tive problema Então o ano de 2000, 2001 foi chamado clínicas para mim. Ô Patrício, quando você passou por todo esse período turbulento, você se deparou dentro da UTV e você não tinha ideia daquilo que você iria fazer na UTV. Não, eu não tinha ideia. Eu cheguei sem saber o que fazer. Aí o Luquete, que tinha inventado a UTV, disse, olha, vai por aqui, não faz isso, faz aquilo. Ele me orientou de como proceder. Mesmo a experiência que eu tinha em televisão na Bandeirantes e na Record, teve que ser redimensionada. Porque eu dirigia programas, eu fazia articulações políticas para os donos da empresa. Aí na UTV eu tive que apresentar, botar cara. Eu tive que dirigir alguns programas, inventar programas e ao mesmo tempo botar cara. Aí eu tive que aprender a botar cara. Bem, a experiência na UTV é incrível. A relação com o internauta era incrível. Tinha gente que via os programas do Japão, tinha gente que via da França, tinha um brasileiro que estava num cargueiro francês, que percorria o Oriente Médio, ele estava o tempo todo falando com a gente. Tinha o Mena Barreto, do interior de São Paulo. Barreto, da família Mena Barreto. Da família Mena Barreto, um advogado importante em Mogi das Cruzes. Havia uma interação com o público, porque não era a televisão simplesmente o cara vê do lado de lá e você não... Não, era a troca entre quem está no vídeo e quem está por trás. E essa troca que foi uma coisa grandiosa na UTV, quando nós estávamos lá na Tomás Carvalhal.
E você, assim como a sua vida, né? Você pegou o momento em que a UTV estava muito bem. Muito bem. E depois a UTV... E depois a UTV caiu. Nós mudamos para a época do Líbano, mas... Já saíram nessa época eu estava até, saímos muito mal ali da Tomás, né? Que era, o estúdio balançava. Era uma loucura. Você pisava... Tinha programas incríveis, nós tínhamos uma grade muito interessante, muito diversificada. Sim. Tínhamos pessoas que não tinham experiência de televisão, mas tinham experiência de rádio, ou eram criativas. Então, a UTV permitia o experimento e a inovação. Ela sempre foi pioneira nesse aspecto. Essa é uma característica da empresa. Quer dizer, por exemplo, o Mr. Como é que chama? Volpe fazia programa de madrugada, a madrugada inteira. Ele com o Renato Loeb. Madrugadão. Era excelente. Então você tem um programa que o Sérgio de Oliveira faz aqui, o programa de futebol. Nenhuma estação de televisão tem um futebol tão perfeito quanto esse. O Volpe que fez novela na Tupi ainda, se você sabe, né? O Volpe na Tupi. Tinha um programa da bruxa, que fazia previsões, que era ótimo. Hoje ela está com um canal próprio. Não era? Tá? Tem um não era próprio. A bruxa, Patrício. Era a vidente. A vidente, eu chamei de bruxa. A vidente. Já chamou de bruxa, mulher. A vidente, que era maravilhosa. Ela tá... Teve a detetive que faleceu. A detetive que eu não sei, todo mundo tinha lembra. Toninho Espessoto, que entendia de música, que era uma loucura. Como ninguém. Uma coisa também. Que já faleceu também, uma coisa, tinha um programa maravilhoso. Tinha o programa QI do nosso amigo, que também já faleceu, como é o nome dele? O Valdemar. Do Valdemar também. Gravata Borboleta. Então nós tínhamos sempre, o espectador, o internauta sempre via na nossa atuação uma sinergia com a renovação da cidade. E só de gente, sem querer já te cortando, só de gente que tem história, né? Tem história. Você lembra estou tentando falar, eu não acho o Miguel Vaccaro Neto. Não, eu entrevistei o Miguel Vaccaro Neto. Quando eu cheguei em São Paulo, porque eu sou gaúcho, filho de amazonense com carioca, criado no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei em São Paulo, o Miguel Vaccaro Neto, no programa Não Diga Não, era uma loucura. A pessoa ligava para a rádio e ele levava você no papo durante 1 hora para você dizer não. Ele não dizia não e você tinha que dizer não. E não ganhava o prêmio. Eu entrevistei aqui o Miguel Vaccaro Neto, que teve programa aqui. Teve Fanático por Coleções. Excelente programa. Muito bom. E aí que está a UTV, ela resgata, ela lança gente nova, ela resgata pessoas que fizeram coisas anteriormente. No programa do Caetano Bedak, esteve aqui o Álvaro Moya, que era o homem que criou a TV Excelsior. Um dos maiores entendidos de história em quadrinhos do Brasil. O Álvaro Moya não foi o que fez o logo da Tupi também? O logo da Tupi. Aquelas 3 bolinhas que você tem. 3 bolinhas. Então, o Álvaro Moya. O Álvaro Moya esteve aqui, deu uma bela entrevista, eu participei, o Caetano me convidou, eu participei, porque eu sempre fui fanático com televisão, né? Eu me lembro a primeira fábrica, primeira máquina de fazer doido, como dizia o Sérgio Porto. Eu estava na casa da minha avó, na Tijuca, e meu tio chegou dos Estados Unidos, trouxe uma televisão marrom desse tamanho, Zenith, pequena. A gente ficava olhando assim, ou então a gente era televizinho. Nem todo mundo tinha televisão. Então você ia para a casa do vizinho ou ficava na janela olhando o que o vizinho estava vendo. Então, a história da televisão, eu escrevi, o Boni lançou um livro chamado 50 por 50, e eu tive o privilégio de escrever os depoimentos da Hebe Camargo, da Regina Duarte, Lolita Rodrigues e o Ronald Golias, porque eles não quiseram escrever e eu escrevi. Tinha que escrever em nome, a personalidade de cada um deles, né? E eu fiz essa colaboração com o José Bonifácio Oliveira Sobrinho. E foi uma experiência maravilhosa. Eu há muito tempo queria escrever uma história da televisão. Ofereci para a editora Abril, para o Roberto Tivita, várias vezes. Não, isso é bobagem. A história da televisão, por 50 anos que eu queria escrever.
Não, isso é bobagem, ninguém. E eu tinha fascinação. Eu sempre acompanhei a televisão, então eu conhecia tudo que tipo de programa e tal. O James Eduardo é outro fanático por televisão, conhece tudo, Você lembra sabe tudo. quem, abrindo um parênteses, quem me deu aula de ter uma pessoa não muito benquista, não muito bem falada, mas que teve sua importância na história da TV. Que me deu aula de TV foi o senhor Randall Juliano. Randall Juliano. Me deu aula de TV. Randall Juliano. Sem chegando na faculdade, já me dei de cara com aquele personagem. Eu era repórter do Jornal da Tarde, eu era responsável de cobrir todos os festivais da Record. Todos os festivais eu estava lá. No dia que o Sérgio Ricardo jogou o violão na plateia, eu fiz uma página inteira no Jornal da Tarde. O dia que o Caetano Veloso cantou Alegria, Alegria, o dia que Gilberto Gil cantou Domingo no Parque, eu estava lá. Olha. Eu, quando vim para São Paulo, eu fui iluminador do show de Bossa Nova no Paramount do Walter Silva. Olha. O dia que Elis cantou com o Jair Rodrigues, aquela da música do... Eu era o iluminador do show. Ô, Patrício, você também só não serviu café, né? Não, café eu já servi. Você já serviu café também? Já servi café, já fiz... Carreira. Olha, eu nunca me nego a fazer nada. O meu problema é falta de habilidade manual. O resto... Patrício, eu ficaria aqui com você a tarde inteira, porque, pelo amor de Deus, eu vou dar uma enciclopédia. Eu vou ter que fazer o AltV 15 anos, Patrício Bentes, parte 2. Parte 2? É, pra voltar, né? Eu queria só que, assim, nesse finalzinho, você me explicasse da sua nova iniciativa aqui. Olha, o Visão Plural agora, atualmente, aliás, sexta-feira agora, nós vamos entrevistar o cônsul-geral da Indonésia, em São Paulo. A ideia é o seguinte, fazer um tour por países de vários continentes. A cada sexta-feira um programa. E esse programa fala de cultura, política, economia, relações comerciais, turismo, gastronomia. Nós procuramos falar desses aspectos de todos os países. O primeiro programa foi o Equador, o primeiro programa da América do Sul. O segundo foi o programa da Hungria, Europa Oriental. O terceiro programa foi Cabo Verde, na África. E agora nós estamos indo para a Ásia. E no outro programa já está a República Tcheca. Tudo isso graças ao trabalho de uma dupla dinâmica, que é o Pedro Rafael, que é o produtor, e o Sérgio Oliveira, que é o diretor de TV. O vulgo Serjão. Vulgo Serjão, que é aquele homem do esporte. Então, o programa procura fazer esse tour, mergulhar nas questões de cada país, esclarecendo para as pessoas, para os brasileiros, que têm vontade de conhecer outros países, saber um pouco mais. Exemplo, a Hungria. A Hungria ensina muito matemática. Inventores da Hungria foram quem inventou a esferográfica, a bomba de hidrogênio, a holografia, a linguagem basic de computador, foi um húngaro. Então, nós procuramos buscar para o nosso internauta coisas que as pessoas não sabem. No caso agora da Indonésia, faz 13 anos que o tsunami atingiu a Indonésia. Vamos mostrar no programa o antes e depois, como a região que houve o tsunami, como ficou 13 anos depois. É um milagre. Então nós resgatamos coisas e avançamos um pouco mais. Essa é a ideia do programa. Espero que o nosso internauta aprenda como eu estou aprendendo sobre esse país. Gente, olha, é assim nós encerramos o AltV 15 anos, como eu disse, sempre trazendo a você pessoas que foram fundamentais para que a AltV chegasse aonde chegou hoje. E a gente procura mostrar um pouco da carreira dessas pessoas, um pouco da história dessas pessoas e, claro, um pouco da AltV também. E hoje eu tive esse bate-papo agradável com o Patrício Bentes, que apresenta o Visão Plural, que já falou do Visão Plural. Patrício, queria dizer a você que eu sou muito grato e honrado em poder trabalhar do seu lado, em poder aprender contigo e agradecido de você fazer parte dessa família, que é uma família, né? A gente briga, conversa, se dá bem, discute, que é chamada AltV, né? O importante é aprender todo dia com todo mundo. Eu aprendo com você,
você troca ideia comigo, eu te conto algumas coisas que eu sei, se eu não sei, aprendo, e é nessa troca que a gente faz da AltV um lugar de futuro e de presente. Isso que é importante. Bom, e como eu sempre faço, eu deixo para você encerrar o programa do jeito que você faz no Visão Plural. Vamos lá. Bem, como é que eu vou falar? Bem, vocês estão convidados hoje para ver o programa O Jornal, que começa às 6 horas, com informações política, economia, tudo que aconteceu de hoje de manhã até agora, e também o comentário de esporte com o Sérgio Oliveira. Aí ele vai contar se caiu um novo técnico hoje, depois da queda do Rogério Ceni e do Mancini. Pode ser. 1 hora aqui no futebol brasileiro é assim. Em 1 hora um técnico cai. Então, assistam o Sérgio Oliveira e o Marcel Naves às 6 horas. Muito obrigado.